Estou recebendo aqui, nos estúdios do Jornal Vai em Foco, nosso querido professor, historiador, José do Carmo Araújo. E, graças a Deus, bem fisicamente, já falamos com ele aqui, através de uma chamada de vídeo há pouco tempo, né? Pouco depois do incidente acontecido aí com o Zé do Carmo. E, aparentemente, aqui estamos vendo que ele está bem, né, Zé? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal, bom te receber. Boa tarde, telespectadores, Júlio, Jessinho. Realmente eu superei todas aquelas dificuldades, daquela coisa gravíssima que aconteceu no factídio dia 25 de março, que foi uma coisa assim muito louca, né? A gente estava pela rua e de repente começa um tiroteio, a rua muito vazia, né? E como eu cheguei a dizê-lo naquela matéria que nós fizemos numa chamada de vídeo, a sorte de não ter acontecido uma tragédia maior, e você mora na região, é porque tinha começado a onda roxa naquele dia, e por volta de 10, 12 e 20, tinha muito pouco movimento, mas ali tem o movimento das fábricas, as pessoas que vão para a Vila Casal, e aí circula muita gente, né? O próprio comércio. Então, naquele dia, tinha muito poucas pessoas. Mas já estou bem recuperado, superei espiritualmente, a matéria também está bem, já está bem recuperada, a cicatrização já está bem avançada, tanto externa como interna. Eu já fiz uma bateria de exames ontem, na próxima semana farei mais os exames, mas a princípio está tudo bem já com os exames que eu já fiz. Graças a Deus. Né? Zé do Carmo, nosso convite aqui hoje foi para falar sobre a formação das comunidades quilombolas, né? O quilombola foi assunto aí durante a semana, por conta da vacinação lá no bairro da Luz, né, da Grosseres, ali naquela região. Muita gente criticando que pessoas que não seriam, né, quilombolas, que são descendentes, na verdade, quilombolas são descendentes, para me corrigir se eu estiver errado, mas são descendentes de pessoas que foram escravizadas no país, né? E muita gente questionando que tinha pessoas lá sendo vacinadas, mas que não seriam quilombolas. Várias pessoas da comunidade não seriam, que foram vacinadas. Isso tomou conta aí das redes sociais, foi repercussão na cidade. E nós vamos falar sobre isso hoje. Não sobre a vacinação, mas sobre a formação dos quilombolas, inclusive aqui em Ubá. Pode ficar à vontade. Na verdade, nós temos vários estudos, mas são estudos mais recentes que eu digo 30 anos, 40 anos, sobre a formação dos povos quilombolas no Brasil. Não era muito comum fazer esses tipos de estudos relacionados a quilombola. E o processo de organização quilombola no Brasil, ele começa por volta de 1538, com a chegada do negro para ser escravizado no Brasil, como escravo. Porque a presença do africano no Brasil, ela remonta a muitos milênios. Haja visto que nós achamos em Lagoa Santa um crânio de Heloísa. Então, é injustificável não dizer que o negro não está presente no Brasil há muitos anos, até porque a África é o berço da humanidade, mas é de notório saber de que eles migraram para várias regiões do planeta. Aí tem várias teorias, mas eles migraram para várias regiões do planeta. Isso seria antes aqui do descobrimento? Antes do descobrimento, porque o crânio de Lagoa Santa, de Heloísa, que é os traços negróides bem acentuados, ele remonta a 5.000 anos. Então são assim, situações as quais precisam de mais estudos, mas já tem muitos documentos que comprovam. E com o advento da formação de capitanias hereditárias, da chegada dos portugueses do Brasil, que na verdade foi invasão, você não descobre algo que já tem alguém morando, né? Então, na verdade, foi uma invasão, e Portugal já tinha notícias do Brasil. Não conhecia todo o processo de riqueza, mas já tinha notícia que outros povos mouros já haviam passado pelo Brasil. Os povos mouros eram especialistas em navegação e já conhecia já a realidade do novo mundo que nós chamamos aqui, e é chamado de Novo Mundo porque o Velho Mundo é chamado da Europa, que na verdade já foi constituída antes. Então, o chamado Novo Mundo que foi descoberto depois. Então, gera um monte de dúvida. Novo Mundo por quê? E na verdade, quando começa o processo de escravização do negro por sugestão da Igreja Católica, Boaventura Vidas Boas, que é um padre espanhol, que sugeriu a escravidão do negro. É bom que a gente ressalte aqui que todos os povos da humanidade passaram por processo de escravidão. Todos. Inclusive, os primeiros a escravizar no mundo foram os negros. Sim, os egípcios. Os egípcios foram escravizados, os negros foram os primeiros a escravizar no norte da África, porque vivia era uma região de muita riqueza, ainda tem muita riqueza. Então todos os povos foram escravizados.
o negro ficou marcado mais na história por conta de ser o mais próximo, mais recente. Porque 500 anos, 521 anos é muito pouco, né, para você, num contexto histórico. Então, com a chegada do negro para ser escravizado no Brasil, muitos não se submeteram ao trabalho escravo. E o que aconteceu? Eles fugiam dessas fazendas que estavam naquele processo de capitania hereditários e iam formando localidades para poderem se agruparem ali. E essa localidade, junto com os povos indígenas, porque quem conhecia as matas eram os povos indígenas, e essas comunidades, na verdade, não são chamadas de quilombola. Na verdade, são mocambos. Quilombola foi um termo utilizado para designar os exércitos que foram formados no norte da África para a resistência às invasões europeias, no processo de colonização. Então, quilombola era para designar os exércitos que foram formados. E aí, na verdade, como formou-se vários núcleos de resistências no Brasil, quilombo de Palmares, quilombo de Ambrósio, e vários outros quilombos que nós tivemos importantes, que eram núcleos de resistência que tinham um exército formado mesmo para combater as invasões portuguesas, então acabou se chamando também de quilombo, mas na verdade são mocambos. Então esses mocambos foram se formando à medida em que ia aumentando a população negra no Brasil e à medida que eram trazidos mais escravos. Inicialmente vieram uma população de 10 mil e foi aumentando. Os percentuais que nós temos acesso de informações são de que vieram uma população de mais de 14 milhões de negros para serem escravizados no Brasil, mas nem todos os negros foram escravizados de fato. É muito importante que se diga isso. E numa área de dimensões continentais que é o Brasil. Nós temos 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Minas Gerais, nós temos uma área hoje de 588 mil quilômetros quadrados. Cabe um país aqui dentro. É maior do que vários países da Europa. Maior do que vários países da Europa. E muitas das vezes eu percorri o estado já em várias oportunidades para desenvolver pesquisas. Será mais tempo percorrendo o estado de Minas Gerais do que você deslocar para ir para o sul do Brasil ou para Brasília. De avião ou de carro, ou seja, de que forma for. Então, Minas Gerais, ele ganhou um grande destaque no Brasil por ser a região da capitania que mais teve negros, tanto na formação de quilombos, quanto na população negra em si. Porque desde a descoberta do ouro, em 1708, 1709, que na verdade foi oficial, mas antes disso já tinha uma vasta noção do que tinha muitas minas de ouros aqui em Minas Gerais, já tinha várias áreas quilombolas antes do povoamento. Que o povoamento oficial começa a partir da separação de Minas, na Guerra dos Emboabas, 1708, 1709, já tinha várias áreas quilombolas em Minas Gerais. Essas áreas quilombolas de Minas Gerais, elas se situaram mais na região da Zona da Mata por várias situações. Por que se situaram mais na região da Zona da Mata? Porque era chamado de Zona Proibida. Que a primeira formação de Minas Gerais, a primeira constituição de Minas Gerais, é a região das Minas. Era chamado Minas dos Cataguás, o primeiro nome de Minas Gerais, que compreendia só a região de mineração. Essa outra região era uma região chamada de mata e zona proibida, porque era uma região muito fértil e era uma região também utilizada para o contrabando de pedras preciosas, por conta do acesso ao Rio de Janeiro, do acesso ao Espírito Santo, que são regiões que são divisas, né? Então, pelo fato de ser uma zona proibida, surge-se aí a necessidade de plantio de alimentos, porque não se abastecia a área de produção de ouro, e nesse processo todo de área de produção de ouro, cria a região das Gerais. Primeiro cria a região das Minas e a região das Gerais, que é a Zona da Mata, que é uma região de terras férteis. Porque a região das Minas não era de terras férteis. Depois fundiu o nome. Aí fundiu o nome, Minas Gerais. E aí tinha várias regiões quilombolas em Minas Gerais. Várias regiões quilombolas. E essas regiões quilombolas começou a gerar conflitos entre os povos quilombolas e com a coroa portuguesa. Porque era uma vastidão de terra, uma amplidão de terras, e as terras não eram todas elas habitadas. E aí começam esses conflitos, e nós tivemos um conflito maior, que é o mais significativo na história de Minas Gerais, que é o do Quilombo do Ambrósio. O Quilombo do Ambrósio é do Alto Paranaíba, era um quilombo com alto grau de produção, era um quilombo muito avançado pelo seu tempo, que produzia muita quantidade de alimentos. Então foram várias investidas no Quilombo de Ambrósio, na tentativa de conter esses avanços e para também absorver todas essas terras, porque necessitava de alimento para as áreas de produção de ouro. Mas nós tivemos vários ciclos do ouro. Nós tivemos o primeiro ciclo, que é o ouro de aluvião, que era o ouro prospectado na beirada dos rios.
E essa formação de Minas Gerais é muito interessante que se diga, Júlio. A gente vai chegar na questão quilombola, de fato, que Minas Gerais ela chegou a ter uma população no censo oficial de 1872 de 2 milhões e 300 mil habitantes. E naquele momento, a população do Brasil era de 9 milhões, aproximadamente 9 milhões, 9 milhões e 400. Praticamente 20% da população, mais de 20%, um quarto da população brasileira estava. O que superava a população negra de Minas Gerais era só a população de Cuba e dos Estados Unidos. Juntando as 10 províncias do país, não dava a população de Minas Gerais negra do Brasil, de Minas Gerais. Então, para você ver que o volume que era, por conta da quantidade de quilombolas que nós tínhamos aqui na região e a quantidade de negros também que foram trazidos para o trabalho escravo. Mente-se quando diz que todos os negros que estavam aqui estavam escravizados. Não. Dependia muito da região. Existe essa ideia, né? Dependia muito da região. Todo negro era escravo. Não, todo mundo negro é escravo. Vou te trazer exemplo com números, que a gente tem que trabalhar com números, que os estudos são científicos. Primeiro, eu tenho o censo aqui de 1872. O censo de 1872, nós temos aqui a população de Minas Gerais, da região de Ubá. São 25.311 habitantes. Não da cidade, da região, composta por 5 micro-regiões aqui, por 7 micro-regiões. Então, para você ter uma ideia, desse percentual, eram todos livres. Mas nós temos um número de 7 mil pessoas na região que eram cativos. Então, Ubá, proporcionalmente, ela tinha 20% de cativos em toda a região. Ubá tinha mais cativos do que Salvador. Na época, Salvador tinha um número cativo de 11%. Quem apresentava o maior número de cativos por região, porque era uma região muito ampla, era Juiz de Fora, que compreendia lá da região de Leopoldina até mais de Espanha. Aí é 37%. As demais regiões eram um número de 15%, 20%. Então, assim, havia um grande número de negros já livres, que só era incluído no censo as pessoas que eram livres. E você pegando o primeiro censo oficial aqui, você percebe que é um censo bem completo. Esse censo não inclui as pessoas que eram escravizadas. Que eram escravizadas. Então você percebe aqui que tem o número de solteiros, a religião, de casados, de viúvos, quantos negros tinha, quantos pardos, quantos caboclos, que os índios eram chamados de caboclos, quantas mulheres brancas, quantos homens brancos. Então é bem definido o censo, esse primeiro censo. Mas eu tenho um acervo e um dispositivo que eu consigo localizar em todas as regiões do Brasil, anterior à abolição, qual era a população e qual era o número de cativos. Eu tenho um acervo significativo. Eu acho que é um dos poucos acervos que tem no Brasil, que é esse que eu tenho. Eu coloco lá no meu dispositivo e eu tenho todos os dados que você possa imaginar relacionados à questão negra. Então, tudo isso é trabalho científico. Você já faz isso há muitos anos? Já faz há 20 anos. Que eu iniciei esse trabalho, não é de agora. É bom que ressalte aí para os negacionistas, para as pessoas que com certa maldade colocam em xeque as informações que a gente coloca. Tem alguns números que são meus méritos do meu trabalho e com a equipe. Por exemplo, o primeiro professor a trabalhar gênero e raça em curso de pós-graduação, com certificado do Ministério da Educação pela Universidade Federal de Viçosa, foi eu. Trabalhar em gênero e raça. Primeiro professor a trabalhar curso de gestão política pública, gênero e raça. Certificado pela Universidade Federal de Viçosa. Mas esse trabalho, eu inicio com esse trabalho em 2000, essas pesquisas. Essas pesquisas nós iniciamos em 2000, eu trabalhando já com pesquisa histórica, já naquele período. A professora Loreto, mais alguns outros amigos, não, você tem que trabalhar com pesquisa. Você tem vocação para pesquisa. Você tem vocação para pesquisa. E eu iniciei o trabalho de pesquisa e naquela oportunidade eu iniciei a pesquisa no município de Ubá. Essa pesquisa expandiu porque dentro do calendário aqui que nós temos, comprovando, em 2000, num projeto Ubá 100% 500, tem o calendário de eventos do município, foi quando eu iniciei meus trabalhos. Aí no município foi o primeiro trabalho de educação patrimonial. A partir dali, nós começamos a ampliar para a região e ampliamos para o Estado. Em 2005, eu fiz o meu primeiro contrato, que está aqui. O primeiro contrato que eu fiz em 2005, está até meio... O papel já está até... Foi em 2005 o primeiro contrato de pesquisa na região do Alto de Jequitinhonha. Primeiro contrato de trabalho em pesquisa histórica. Aí já expandiu. A partir daí, eu visitei mais de 350 municípios ao longo de mais de 20 anos, no estado de Minas Gerais, sem contar os municípios de outra região, visitando quilombola, visitando reduções indígenas. Visitei todas as regiões do estado de Minas Gerais, eu conheço todas as regiões do estado de Minas Gerais, e através daí fomos desenvolvendo esse trabalho de pesquisa histórica nos povos quilombolas, identificando, porque nós temos 2 tipos de quilombola, e temos 2 tipos
de povos de formação distintos. Nós temos o grupo inicial de quilombolas no Brasil, que são os quilombolas que são oriundos de fazendas que eles não se submeteram ao trabalho escravo. E temos o outro grupo de quilombolas que se formou no estado de Minas Gerais e em vários outros estados, mas mais especificamente no estado de Minas Gerais, que é o quilombola de manumissão. Ou seja, aquele senhor de escravos que trabalhava com escravos em Minas, que trabalhava com escravos em lavouras, mas ele não tinha condições de manter aqueles escravos por conta da escassez do ouro de aluvião num determinado momento. Ou seja, ele libertava, quebrou, né? libertava o escravo. E tinha uma outra situação muito interessante, que alguns escravos, eles trabalhavam no domingo para eles, porque havia muito contrabando de pedras preciosas. E o que ocorreu? Muitos desses escravos trabalhavam o domingo para ele, mas dividindo com o dono, porque o escravo era um produto, com contrato registrado de compra e venda. Esses escravos enricaram. Então havia uma população de Minas Gerais, de fazendeiros quebrados e ex-escravos ricos. Mas aí onde que está essa fortuna desses ex-escravos ricos? O Dom João veio para o Brasil em 1808, fugido da coroa portuguesa, fugido junto com a coroa portuguesa do exército de Napoleão Bonaparte. Ele veio com a roupa do corpo, sem nada, sem absolutamente nada, com a roupa do corpo. E ele veio a ter no Rio de Janeiro. A primeira iniciativa que ele teve no Rio de Janeiro foi expulsar as pessoas negras que moravam na área urbana do Rio de Janeiro, que eram pessoas do Rio daqui de Minas Gerais, negros de Minas Gerais, indígenas, tinha brancos também, mas na sua maioria negros, porque eles eram comerciantes de pedras preciosas e tinha minas aqui. Já visto que tem Ouro Preto ainda, a mina do Veloso, o Veloso é um grande amigo meu, o Du Veloso, ele é engenheiro de Minas, tem uma mina que é da família dele, ele está na propriedade dele hoje, como ele, o Du Veloso. Então, assim, a gente conhece várias regiões em que as minas eram dos negros. Então, aconteceram essas situações de ter essas formações de quilombolas por manumissão e ter a formação de quilombola por negros fugitivos. E esses negros de manumissão acabaram adquirindo terras e propiciando plantios nessas terras e que serviu para comercializar. Mas tem uma outra situação também, que é importante que a gente ressalta em Minas Gerais, que é uma outra situação, que além desses negros quilombos de manumissão e esses negros fugitivos de outras áreas quilombolas que se constituem em Minas Gerais, eles foram ocupando várias regiões porque tinha terra livre, 588 mil quilômetros quadrados. Terra à vontade, então não tinha condições do Estado manter um controle sobre toda essa terra, daquele conteúdo dessas terras. Então esses negros foram enricando. Quando o Dom João volta em 1821 para Portugal, em função do processo de independência do Brasil, ele leva todas as riquezas que tinha no Banco do Brasil. De quem era a riqueza? Grande parte da população negra. Esse foi o primeiro golpe na população negra quilombola e a população negra livre. O segundo golpe foi quando eles perceberam que nós tínhamos um país só de negros e grande parte das terras de Minas Gerais pertencia aos povos quilombolas. O que eles fizeram? Criaram a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras de 1850? Se você era filho de um africano nascido no Brasil, você não poderia possuir terra, você era considerado estrangeiro. Por que eles fizeram isso? Porque eles absorviam essas terras, redistribuíam essas terras para a igreja e, dando um tratado chamado Luso Português, essas terras foram doadas para portugueses que vieram para o Brasil, na condição também de muita pobreza, de italianos e portugueses. Roubaram de um para passar para outro. Passar para o outro, lei de terras. Isso foi se estendendo até a abolição da escravatura, que quando chega o processo da abolição da escravatura, nós tínhamos em torno de 700 mil pessoas só no Brasil cativos, numa população de quase 10 milhões de habitantes, apenas 700 mil, porque já estava consolidado o processo. Terminada a abolição, criaram, na proclamação da República, criaram o cartório. Aí chegava perto da terra quilombola, você tem o título da terra? Não, não tem. Então essa terra aqui vai ser confiscada e ela vai ser dividida. Eles doavam a terra para a igreja ou doavam a terra para um santo. Então, porque ninguém contestava santo e todo mundo tinha medo de ser excomungado pelos padres. Mas nós temos hoje nomeadas mais de 800 áreas quilombolas reconhecidas, mas não titularizadas ainda. Então, todo o processo histórico se dá por aí, que a gente tem que resumir, porque se for falar sobre isso, é um ano. Então, o que acontece? Isso gerou vários conflitos. O que é quilombola e o que essas cidades, essas quilombolas se misturaram, algumas com a cidade.
Então nós temos a modalidade de quilombo urbano e temos a modalidade de quilombo rural. E essa situação gerou muito conflitos. Eu até fiz questão de mandar uma fotografia. Eu estive com um arcebispo mais ou menos uns 6, 7 anos para resolver questões quilombolas aqui. O arcebispo, ele me recebeu, o arcebispo de Mariana. Não, a questão de Ubá. A questão de Ubá e de outras regiões, porque eu já estava fazendo um estudo avançado. Então eu estive com o arcebispo de Mariana, eu com o Sebastião da Ouvidoria, nós estivemos lá em Mariana, conversamos sobre essa questão quilombola, e a gente vem tratando vários estudos. Eu produzi depois um estudo aqui, e um grupo de estudos. Desse grupo de estudos que nós fizemos em Ubá, reunindo pessoas de toda a região, nós geramos um encontro chamado Sociedade Raças. Isso foi em 2004, esse encontro Sociedade Raças que nós fizemos, e naquela oportunidade nós recebemos total apoio do Lincoln César, que nós fizemos o encontro no CAIC, chamado Sociedade Raças, justamente para tratar as questões quilombolas e as questões que eram caros aqui desse povo. E foram 2 dias de encontro no CAIC. Naquela oportunidade o doutor Pedro Raimundo falou sobre os direitos dos negros, nós o convidamos, o doutor Osmar, o Padinha, ele palestrou lá para nós sobre a questão da criança. A doutora Meire Abraão participou falando sobre a psicologia infantil. Então nós convidamos várias pessoas, 2 dias. Então foi uma coisa bem preparada, bem organizada e um trabalho de pesquisa científico, porque a gente foi fazendo um levantamento de dados para que nós pudéssemos realmente ter uma base de dados. A Emater, através do Darcy, Lucivan, Rosângela e Luiz Carlos, me procurou porque havia uma determinação para que nós identificássemos na região de Ubá, na micro-região de Ubá, as áreas quilombolas que nós tínhamos aqui. Aí o Lucivan e a Rosângela e o Darcy e o Luiz Carlos, que eram responsáveis pela Emater naquele período, me procurou para saber se nós tínhamos áreas quilombolas no município de Ubá e algumas na região. Eu falei, nós temos 2 áreas quilombolas aqui na região de Ubá. Ele falou, quais são? Eu falei, uma Corte Grande, que é o Agrosséries, e a outra é Lavrinhas, que era na Miragai. Aí nós fizemos uma reunião lá na comunidade, nesse período, definimos e fizemos uma explanação qual que era a área de abrangência ali da quilombola da antiguidade, e a partir dali começou um processo de reuniões para orientar as pessoas como eles iam se organizar. Chegou um determinado momento que a comunidade entendeu que não precisava mais da minha participação, mas havia muito trabalho a ser feito, porque precisava de fazer um inventário, fazer um levantamento técnico. O inventário que nós chamamos é levantamento técnico das pessoas que realmente são quilombolas, das pessoas que são oriundas de família quilombola. Por quê? Pois eu ia perguntar isso para você, porque uma dúvida que surgiu durante a semana é como comprovar que eu sou quilombola. Na verdade, tem os registros de igreja, tudo tem como provar. Tem os registros de igrejas nos livros de tombo, porque até então, e tem os registros também que eram feitos no cartório, tudo era registrado. Batismo, e lá vem muito bem explicado. Você tem que fazer um levantamento das pessoas que são descendentes daqueles que foram escravizados e que nasceram naquela determinada região. E essa modalidade de quilombo urbano, que é o quilombo especificamente lá do Corte Grande, ele é um quilombo que tinha uma população mais ou menos de algo em torno de 500 pessoas, antes da abolição da escravatura, porque a gente fez uma média, que eu fiz uma pesquisa aqui no livro de tombo da Igreja de São Januário e fiz uma pesquisa dos cartórios. Então, através dos nascimentos e da região da cidade, porque só registrava mesmo as pessoas e os casamentos só eram efetivados das pessoas que eram livres. Então tem como se localizar através do livro de tombo. É uma pesquisa muito minuciosa. Então eu procurei através do livro de tombo para ter uma noção exata de quais eram as pessoas que realmente eram oriundas da comunidade, embora não tivesse registro de propriedade, passou a ter a partir de 1889. Mas depois também você tinha o recurso do registro de propriedade e tinha os contratos de compra e venda que eram feitos. Então o que é quilombola, na verdade? Que nós temos a modalidade do quilombo rural e o quilombo urbano. Quilombolas são aqueles descendentes do povo africano que estavam naquela região anterior à abolição da escravatura. Ou seja, os quilombos urbanos que se formaram, só porque chegou uma pessoa e foi morar naquela área, não significa que ele é quilombola. E nem pode ser considerado como tal.
E a discussão maior aqui em Ubá com relação àquela questão, porque se você analisar de números mesmo, eu acredito hoje remanescente, porque eu conheço a região, já frequento lá há muitos anos. Frequento há muitos anos a região, há mais de 20 anos que eu frequento a região. Então, inclusive o Congado mudou para lá, que o Congado era aqui no Morro das Três Porteiras. Ele mudou para lá justamente porque isso é uma área de remanescente de quilombo. Se tivermos lá hoje, é em torno de 120, 130, 140 pessoas, quilombolas, remanescentes. Porque foram várias famílias de italianos que foram morar lá depois. Foram muitas famílias de italianos que foram morar naquela região. Então, não significa que essas famílias sejam quilombolas. Então, você não pode. O quilombola, ele é só o descendente de quem era escravo ou de qualquer negro africano? Não. Que estabeleceu o quilombo? Não é qualquer negro africano que estabeleceram. Aqueles descendentes de escravos. Só de escravo mesmo? De escravos mesmo, que eram fugitivos, que formaram essas áreas, porque foram muitas pessoas depois que se refugiaram nas áreas quilombolas. Por que refugiaram? Os cristãos novos, por exemplo. Os cristãos novos, por conta das perseguições da igreja, que eram judeus que foram convertidos ao cristianismo, então se refugiaram em algumas regiões quilombolas, porque eram perseguidos, então se refugiavam nas áreas quilombolas. Estrangeiros que vieram para o Brasil, perseguidos, refugiavam nas áreas quilombolas. Então muitas pessoas refugiaram nas áreas quilombolas, mas não eram quilombolas. Então você tem que analisar do ponto de vista de nascimento e de origem, de qual origem. Então tem como você nomear, porque essas pessoas foram registradas, foram batizadas, e essas povos quilombolas, porque não era muito comum de fazer registro nem de batismo naquele período de quem era cativo. Ele tinha um registro do senhor ali, era tudo feito na fazenda, porque era um produto. Era uma mercadoria. Era uma mercadoria, era considerado, infelizmente, uma mercadoria. Por isso que o Papa João Paulo II, no advento dos 500 anos do Brasil, veio a pedir desculpa. Então essa questão quilombola é muito complexa de se discutir, porque nós temos o quilombo urbano e temos o quilombo rural. E o quilombo do Agroceres é um quilombo urbano. O Ubá tem um rural? O Ubá não tem rural. Mas aí vamos para a região de Viçosa. Viçosa tem dois tipos de quilombo. Tem um quilombo rural, que é o Buiaé, que as vacinas aconteceram na comunidade, e nós temos o quilombo urbano, que é o Vila Nova, que é o Rua Nova lá em Viçosa. Aí você vai para a região de Piranga, lá os quilombos rurais. O Bacalhau lá na mesma região. Rural. Os quilômetros no entorno de Ouro Preto e Mariana. Tem uns que são rurais, outros já são urbanos. E assim por diante, são várias modalidades. Você citou que o Ubá tem na região ali do Agroceres e na Miragaia. O da Miragaia é considerado urbano também? O da Miragaia tem uma área urbana. Nós fomos tratar dessa situação lá com o arcebispo, com o Dom Gerardo. E lá o Miragaia é considerado um quilombo rural, mas não foi ainda titularizado nem reconhecido, porque naquele período acabou parando as atividades. E nós deixamos, mas resolveu-se a questão de Miragaia, da doação que fora feita pela diocese, doou na área de Felipe, mas ficou algumas coisas necessitando de organizar, e nós tivemos lá com o arcebispo na época, discutimos várias outras questões, porque há muita discussão em Minas Gerais, em todo o Brasil, mas Minas Gerais especificamente, porque tem algumas terras que estão em área quilombola que pertencem à igreja. Ainda pertence à igreja, ou pertence ao santo. Então as dificuldades maiores que nós temos hoje de fazer uma regularização ampla é por conta disso. Mas a história de formação dos povos quilombolas no Brasil, e mais especificamente em Minas Gerais, ela se dá dessa forma que eu lhe falei, e oportunamente nós vamos fazer algumas videoaulas para trabalhar essa questão que é muito importante. Para você ter uma ideia, que está sendo tão estudado, que grande parte dos mestrados e doutorados hoje estão sendo voltados justamente para essa questão. E há, assim, uma situação de discussão muito ampla. E eu até me incomodo, de certa forma, quando as pessoas ficam falando aqui, seu trabalho precisa ser valorizado, não é valorizado, é questão de valorizado. Hoje, a gente tem uma interlocução muito grande com o continente africano. Meu trabalho é valorizado, é reconhecido. Mais recente, agora eu encontrei com o Dr. Patrício Bacicama, que ele é um especialista em Império Congo, é a terceira geração dele que escreveu sobre o Congo. Nós encontramos em São Paulo, e ele é historiador e escritor, e ele é assessor do governo de Angola. Então nós trabalhamos essa questão, discutimos essa questão. Já trouxe em Ubá já há muitos anos vários especialistas africanos de Moçambique. Dr. Mário Tauzene, inclusive, eu cheguei até para levá-lo para fazer uma visita lá ao Ismael, na CIA. O Dr. Mário Tauzene hoje ele é reitor do Instituto Superior de Gaza. O próprio embaixador de Moçambique, nós trouxemos ele numa oportunidade aqui em Viçosa. Além das discussões sobre negócios, discutimos a questão também da formação de povos quilombolas, dessa integração das raízes africanas desses povos. E na oportunidade, quando eu trouxe o Dr. Manuel Lubiz, o embaixador,
eu até convidei, porque foi no período em que nós fundamos a Associação de Estudantes e Professores Africanos de Viçosa, porque tinha um número de 68 e precisava de representatividade. E na época nós fizemos a fundação, tem até uma imagem ali da Associação de Estudantes Africanos. O material nós fizemos até o bar na última hora, que eu sou um dos fundadores. Aí fizemos na gráfica da Martinha o material. Eu tive que fazer o material, porque esse aí foi o primeiro evento da Associação de Africanos e Professores. 2014. 2014, aí nós fundamos a associação, aí trouxemos Manuel Lubiza, trouxemos outras autoridades, e através desses trabalhos que nós realizamos, aí várias autoridades africanas nós tivemos. Eu passei a ter um contato muito mais estreito no continente africano, discutindo essas temáticas, porque é importante, porque nós precisamos identificar os africanos que vieram das regiões das quais vieram de África. É muito interessante quando você vai fazer essa pesquisa profunda. Eu fazendo a pesquisa no livro de tombo aqui, Moçambique, né, saudosa memória, Marquinhos Moçambique, eu identifiquei a formação da família do Marquinhos Moçambique, sendo de Moçambique, porque quando eu estava visitando o livro de tombo em 1841... O nome não é só apelido, não era realmente Moçambique? É sobrenome, anexado, tem Moura, mas aí anexaram Moçambique, porque casou-se naquela época, em 1841, eu até me lembro o ano, o José de Moçambique com a Maria de São Paulo de Luanda, que era Angola, que era São Paulo de Luanda. E aí originou o sobrenome Do Marquinhos. Marquinhos, aí deu um sobrenome também, anexou Moçambique. Eu achava que era só apelido. Não, não é apelido não, é sobrenome. É sobrenome, tem uns livros de nome. Então, assim, é uma pesquisa muito ampla, muito vasta, mas essa questão ela é muito delicada. O que deveria ter sido feito, e tem sido feito em várias regiões, é justamente esse estudo técnico dos povos que são de remanescentes, que nós chamamos povos de remanescentes, para que esses registros sejam feitos de forma correta. Hoje você tem possibilidade de buscar essas informações em livro de tombos, você tem possibilidade de buscar essas informações através do IBGE. Para você ter uma ideia, eu fui membro da equipe censitária durante 20 anos, que é um grupo que analisa o censo. De acordo com o censo de 2010, nós temos naquela região 3.744 pessoas, na região do bairro Bom Pastor, Agroceres, Bairros da Luz, aquela região toda ali, compreendendo Peixoto Filho. Então são 3.744. Isso em 2010. Em 2010, 3.744 pessoas. Então quando você vai pegando por família, como a gente já fez um levantamento por família, você vê que é totalmente inviável ter remanescentes, 400 remanescentes. Não estou querendo entrar em conflito, não sei qual o critério que foi utilizado, mas é totalmente inviável ter 400 remanescentes das famílias que são oriundas. Porque há um processo de povoamento de Ubá, e principalmente daquelas áreas ali de bairros de Ubá, o processo de crescimento da população não é um processo que se dá por natalidade. Ele se dá um processo de migração regional, que foram as pessoas com o advento da indústria moveleira, porque os trabalhos que eram realizados a partir desde a década de 30, era tudo de lavoura, então era por safra. Com o advento do início da produção industrial em Ubá, várias pessoas migraram para essa cidade e foram morar nos bairros onde que eles tinham condições de pagar aluguel. Até porque eles não tinham condições de pagar aluguel. E aí eles foram pegando essas terras que eram divididas entre eles. Aí o processo de aumento da população ela se dá por migração regional. Então é totalmente inviável, se você seguir as metodologias de número de crescimento, que tenhamos uma grande população pelo fato de lá ser um quilombo urbano. Até porque muitas pessoas foram embora para outra região, foram para outras cidades, que as pessoas que eram remanescentes dali. Então eu desenvolvi vários estudos. Então é humanamente impossível ter essa população. Na sua perspectiva hoje, aqui em Ubá, juntando a região ali do Agroceres com a região do Miragaia, que você falou que o estudo não seguiu, não foi concluído, né? Mas na sua estimativa, pelo menos assim por alto, juntando as duas regiões, hoje teríamos mais ou menos quantos quilombolas aqui? Nós teríamos, se você colocar os povos, os remanescentes, também os descendentes dos povos indígenas, porque eles acabaram se mesclando aqui, você deve ter algo em torno hoje de uns 500, fazendo uma pesquisa bem elaborada. Porque com o processo de migração que aconteceu para a região de Ubá, e a chegada também dos italianos, a chegada dos portugueses, tiveram um processo que nós chamamos de migração gênica. São os casamentos interraciais.
mais uma coisa que tem dado científico. Você busca os dados científicos através dos censos, quem vinha para a região eram os homens. As mulheres normalmente ficavam na capital ou na capital. Reunia todos e ficava na capital, esperava eles virem para o interior, se fazer aqui economicamente, que todos eles vieram num grau de pobreza muito elevado, para depois buscar a família. Claro, sem comparar, mas tem a ver também, se a gente for comparar com um caso mais recente, praticamente as pessoas que vêm, por exemplo, do norte do país, nordeste, norte do país, para São Paulo, vem o homem, né? Deixa a família lá no norte, no nordeste, vem o homem para São Paulo tentar se estabilizar para depois tentar buscar a família e muitas vezes nem busca mais. Nem busca mais. Eu vou citar um exemplo aqui de uma família que se formou aqui e eles não voltaram. Os Pires aqui da região. São 7 irmãos que vieram para a região de Piranga. Na região de Pirangas eles tiveram casamento com os indígenas e com negras, quilombolas, e eles não voltaram para buscar a família. Aí permaneceram por aqui. Alguns buscaram depois, mas já tinham a outra família constituída aqui, com povos indígenas e com povos africanos. E você não pode chamar essas pessoas de quilombola, porque na verdade os quilombolas são aqueles que são oriundos. Teve casamentos interraciais e há uma confusão com relação a essa questão. Então, os interraciais então não são quilombolas? Não pode considerar quilombola porque o estrangeiro veio, ele não teve uma formação ali. Ele veio de um país diferente. Mesmo ele tendo uma migração de família. É uma migração gênica que nós chamamos. O filho não é quilombola. Não é considerado quilombola, que foi uma migração gênica. O quilombola é um intercruzamento entre os povos indígenas e africanos daquela região. Porque muitas quilombolas se formaram, mesclaram com povos indígenas, que eram os puris, os coroados que nós tínhamos aqui, em algumas situações até com os botocudos. Porque é um estrangeiro que vem para a região. E aí surgem várias dúvidas, várias situações, várias discussões. Por que vacinar quilombola? Por que eles têm prioridade, o povo quilombola, o povo indígena? O povo quilombola, ele tem prioridade o povo indígena pelo fato deles viverem numa região com mais recursos naturais. As pessoas que vivem em lugares de recursos naturais, ele não tem tanto acesso à poluição. Então o corpo fica mais sensível quando ele tem acesso ao quê? A alguma coisa, a algum elemento estranho. Porque ele tem uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, e nós que vivemos em área urbana, é mais saudável. E nós que vivemos em áreas urbanas da cidade, o nosso corpo já tem um instrumento de defesa. Porque a gente está acostumado com a poluição, a gente está acostumado... Portanto, a gente sente muito quando a gente vai para uma região mais natureza, a gente sente a mudança que há no nosso organismo. Da mesma forma acontece com eles. Eles ficam mais vulneráveis com relação. Um exemplo aqui, a população negra. Ele é mais vulnerável a algumas doenças. Por quê? Porque veio para o Brasil, um clima totalmente diferente, adverso. Ele é muito vulnerável à pneumonia. Por quê? Porque tem a pele muito escura, melanina, muito escura, aí ele absorve muita energia. No frio ele absorve energia fria, então aí quebra a resistência pulmonar. Nós somos vulneráveis, tanto o negro quanto o indígena é vulnerável a diabetes, por quê? Porque nós não carecemos de consumo de açúcar nem de sal, porque nós já temos muita salinidade no organismo e temos uma quantidade de açúcar no sangue, então que é natural. Então a gente consome açúcar e consome sal, aumenta aí a hipertenso. Então você visita quilombola, você vê muitos hipertensos, você vê muitos com diabetes, então, e a anemia falciforme. Então essa é a explicação do porquê. Muita gente fala assim, mas por que eles têm prioridade? Por conta de ser mais vulneráveis a determinadas doenças que o organismo não está acostumado. E é uma situação também que foi discutida, e eu vi algumas falas, o que determina a coloração melanínica da pele é o clima. Um exemplo bem simples para que as pessoas possam entender. Se eu pegar hoje uma pessoa da África subsaariana de pele bem escura mesmo, melanina, e levar para uma região mais fria, os seus descendentes vão nascer com a pele mais clara, isso vai demandar um tempo, o nariz vai ficando mais afunilado e com a ponte mais alta, porque ele necessita de menos umidade, porque o corpo tem que manter uma temperatura interna de 36 graus para a nossa sobrevivência. E se você fizer o inverso, pegar uma pessoa de uma região muito fria, lá da Sibéria, e trazer para uma região muito quente, a tendência natural dos descendentes é começar a nascer com mais melanina, com a pele mais escura, o cabelo vai ficando crespo e o nariz vai achatando por conta da necessidade de aspirar mais umidade. Mas eu te pergunto o seguinte, José, para a gente até fechar, estamos com 1h29, 1h30 agora, para a gente fechar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, com esse tom de pele meu aqui,
eu tenho possibilidade de ser um descendente quilombola? Humanamente impossível. Poderá ser um mestiço, mas é humanamente impossível, porque, na verdade, como que você pode justificar uma pessoa de uma pele mais clara sem desprovido de qualquer preconceito, de qualquer situação? Nós estamos falando de... Nós estamos falando sem preconceito. Sem preconceito nenhum, desprovido de qualquer situação e nem defendendo privilégios, que eu não defendo privilégios de ninguém. Como é que a gente pode atestar que essa pessoa é remanescente quilombola, sendo que essas quilombolas formaram mais de 400 anos aqui no Brasil? E essas populações ficaram isoladas por um longo período. E o processo de migração, principalmente em Minas Gerais, ele começou há 300 anos, assim, o processo de migração de portugueses, mas se ele se efetiva mesmo na nossa região, a partir da abolição da escravatura e da proclamação da República, que foi um processo de branqueamento que eles tentaram. Como é que a gente pode atestar, em 100 anos, conseguir fazer uma migração gênica que apresente um volume tão elevado de clareamento de pele? Até porque nós temos um clima tropical. Essa é a dúvida que eu tinha. Não tem. Algumas pessoas também. É humanamente impossível. Então há várias teorias, eu tenho documentos, não vim aqui em absoluto para tentar criar polêmica em determinadas situações. A intenção não é essa. Não é essa, porque a gente trabalha, eu tenho um trabalho científico, tem todos os documentos. Se a prefeitura precisar, a gente faz um levantamento, é um levantamento com mais precisão, tem mecanismos para isso, mas tem que contratar pessoas técnicas. É o mesmo de contratar. Vou consultar com o médico, não, vou consultar não desmerecendo a funcionária, aí chego lá, não, eu pergunto para a secretária do médico, o que eu estou sentindo? Você tem que consultar com o médico. Se você vai no oftalmologista, você tem que consultar com o oftalmologista. Exatamente. E nós criamos o péssimo hábito do Brasil do achismo. Aí vai por o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, e a história você não acha, a história você estuda. História é fato. É fato. Então nós temos documentos, eu tenho alguns números de história, de pesquisa, tem aqui encontros, tem tudo documentado em jornais de todos os trabalhos que nós realizamos, todos os documentos aqui, todo documentado pelos negacionistas. Tem até os contratos que eu realizei com algumas empresas para fazer esse trabalho em Minas Gerais. Mas, na verdade, para mim, seu trabalho é inquestionável. Não tem e aí, fui convidado agora, mais recente, fui para o Espírito Santo, nós tivemos lá uma parceria com a Yolanda, que ela é da cidade de Soretama, nós visitamos lá as quilombolas daquela região, nós vamos desenvolver um trabalho de educação patrimonial, e no Rio de Janeiro também eu vou desenvolver em Jacarepaguá. Jacarepaguá também tem a minha particularidade. Lá são 30 mil pessoas que estão na área de quilombo urbano. Mas eles fizeram um cadastro, o Adilson, que é o responsável, fez um cadastro, apenas 5 mil pessoas são quilombolas. Ele fez um cadastro quilombola. Já foram vacinados a primeira e segunda dose. Lá na região do Espírito Santo, do norte do Espírito Santo que eu estive, já foram vacinados. As outras quilombolas que eu conheço e visito, já foram todos eles vacinados primeira e segunda dose, mas apresentaram um cadastro, foram lá na quilombola, vacinaram. Já tinha um trabalho. Já tinha um trabalho feito e organizado. Não dá para fazer agora. Não dá para fazer agora. Isso, né? E não só, o IBGE também não dispõe de mecanismo para isso. Tem que contratar um especialista para ele identificar, fazer um levantamento, que o IBGE traz os números primários. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo para você desmembrar tudo isso. Então demanda tempo. Então o IBGE traz o número de população de região. Ali que a gente tem que fazer o desmembramento. Então vamos dizer assim, hoje, com essa questão da vacinação de Ubá, que foi feita e questionada por muita gente aí da população de Ubá sobre essa vacinação. A prefeitura hoje, como a pandemia é uma questão emergencial, é para agora, né? Hoje a prefeitura não teria como ter começado a desenvolver um trabalho para comprovar quem é e quem não é. É mais ou menos isso. Não teria como ter feito isso com tão pouco tempo. Não tem como. Não tem como. Aí eu não sei quais. Teria que estar pronto, né? Teria que estar pronto. Porque desde a constituição do reconhecimento, você já tem que ter esses documentos prontos. E isso já remonta a tempo. Por exemplo, o professor Carlos Moura, que é o fundador da Fundação Palmares, é um grande amigo que eu tenho, inclusive ele que vai prefaciar esse livro. O livro aqui é dos Mocambos aos Quilombos. Esse é seu, de autoria? Da minha autoria. E o professor, não foi lançado ainda. Não foi lançado, não. Esse aqui eu trouxe o rascunho dele. O professor Carlos Moura, que é o presidente da Fundação Palmares, que vai prefaciar. O professor Carlos Moura tem 84 anos, foi professor na UNB, ele e a esposa. Então, assim, a gente tem conversado diuturnamente com vários grupos, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente já tem uma troca de informações. Aliás, eu converso mais no exterior do que no Brasil ultimamente. Eu tenho conversado, tenho alguns convites de trabalho no exterior. Eu vou realizar esse trabalho no exterior, mas nós estamos aguardando, porque agora tem que esperar passar a pandemia, que é essa troca de informações.
que é muito importante essa troca de informações para que nós possamos ter um diagnóstico real daquilo que acontece. Foi um equívoco tudo que aconteceu, mas não podemos eleger culpado, porque é uma coisa emergencial, mas eu sugiro que a prefeitura faça esse levantamento. Que a partir de agora faça, né? Porque, Júlio, traz recurso para o município. Sabe por que traz recurso? Porque o quilombo rural, ele traz recursos para a área de saúde, verbas carimbadas, para a área de educação, traz recursos para a merenda escolar. Da mesma forma para o quilombo urbano. Se você tiver todos os registros, você pode reivindicar recursos na saúde que são verbas carimbadas. Várias regiões do estado que eu frequento aí, eles recebem recursos específicos para quilombola. Sejam elas de comunidade rural ou comunidade urbana. Mas é bom que se fale aqui que nem todas as pessoas que moram lá na região do Agroceres são quilombolas. Eles não são quilombolas, de forma alguma. De forma alguma. Até porque muitas pessoas, até eu conheço muitas pessoas que foram para lá bem depois. Eu conheço pessoas que mudaram para lá também. Mudaram para lá e ele é quilombola, não. Ele adquiriu propriedade lá. Tem uma pessoa que é muito amiga minha que ela comprou vários casas e lotes lá. E ele foi morar lá, então ele é quilombola. E tem muitas famílias lá que são enormes de italianos que chegaram bem depois. O Massardi, Peron. Essas famílias, tem núcleos dessa família lá que chegaram bem depois, então vão considerar quilombolas? Não, são italianos que vieram para o Brasil. Verdade. Então eu estou citando o nome porque eu sou muito amigo e tenho liberdade assim com essas famílias. O William Massardi é um grande amigo que nós temos e tem lá os Perons que são amigos. Só para efeito de ilustração. Agora, não podemos mesmo classificar. Foi um equívoco, mas eu não sei quais foram os critérios utilizados, mas precisa de fazer essa revisão. Como eu disse, foi emergencial, não daria tempo, tinha que ter sido feito um trabalho há mais tempo. Muito obrigado, Zé do Carmo. A gente volta a falar em outras ocasiões sobre outros assuntos. O pessoal sempre elogia, sempre gosta aqui de conhecer um pouquinho mais da nossa história. Te agradeço a presença. Grande abraço para você. Bom final de semana já, né? A gente está fazendo uma agora, que o Brasil vai tomar posse. Eu vou fazer uma do Congado. Porque os Congados, o pessoal acha que iniciou com Adão Quintão. Não, o Congado é anterior a Adão Quintão. Então nós vamos fazer também um estudo do Congado, buscar uma sede lá para o Congado bem organizada, porque o Congado traz para nós uma cultura de reinos africanos, é muito rico. Não é só um grupo de negros pulando, tem todo um contexto histórico no continente africano. Então a gente vai poder desenvolver esses trabalhos. Agradeço aqui. Eu vou sugerir também o professor Samuel, que hoje é secretário de Educação. Já conversei com o Zé Maria, que hoje é o secretário executivo do Conselho de Patrimônio. O Zé Maria tem um carinho muito grande. Inclusive, o Zé Maria morou lá. Os filhos do Zé Maria são nascidos lá. O Zé Maria casou e morou lá no Agroceres. Então, ele tem uma vida... E ele não é quilombola. O Zé Maria, se ele fosse reivindicar, e os filhos, ele poderia reivindicar. Porque eles são nascidos lá, mas não são quilombolas. E ele reconhece isso. Então, são um conjunto de situações as quais a gente precisa rever. Muito bem. Conversei aqui com o professor, historiador, o José do Carmo Araújo, dando uma aula aqui para nós de formação de quilombolas, né? De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal Ubá em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de FUPAC Ubá, Hospital Santa Isabel, Audição, Aparelhos Auditivos, Restaurante Japonês Higawari e Prefeitura Municipal de Ubá. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De Ubá para o mundo. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.